O Patrício questiona e pergunta até quando ela vai guardar esse ressentimento. O Miguel, por sua vez, pega na veia e responde que o problema é que isso vem bem de antes por ela ser órfã e andar por todos os lugares procurando carinho que jamais deram a ela. E também quando ele trouxe a Malu para morar ali na casa deles, a Malu teve a esperança de encontrar ali amor, carinho, refúgio e uma família, e que eles também falharam com ela. O Miguel pergunta se ele não percebe que ele mesmo acusou ela de ladra. O Patrício tenta falar e o Miguel não para e diz que ele também bateu nela e colocou ela na rua sem explicações. E pergunta se ela, a Malu, não tem razões de sobra para ser assim uma ressentida com ele. E sobre os comentários, ontem eu tinha feito uma pergunta no vídeo só para ver se o pessoal estava ligado se a Malu voltava ou não a enxergar. E os comentários foi o seguinte: a Ana Lúcia falou: a Ana Lúcia de Petrolina, Malu volta a enxergar sim. Cícera Ferreira falou: amo a novela, a Malu volta a enxergar sim. Luzia Costa falou: sim, ela volta a enxergar, eu sou de Goiânia, Goiás. Valdeci Rosa falou: a Malu volta sim a enxergar. Rosângela Silva falou: sou do Rio de Janeiro, sim, volta. João Miguel opera ela. A Maria Lúcia falou: sou de Maceió, volta a enxergar sim. Lúcia Salles falou: sim, gosto do narrador, Malu e João Miguel. Já a Nádia ela falou: só acho que poderia dar uma satisfação sobre o afastamento da Ali. Merecemos. Sim, com toda certeza. Pois bem, a Ali, ela não só tinha esse canal, ela tinha outros canais de nichos diferentes também, e por esse motivo ela teve um probleminha na voz por forçar muito ela, e com isso ela está resolvendo, mas está tudo bem. E ela também me pediu para agradecer a todos vocês pelo carinho com ela, tá bom? Me tira uma dúvida aqui, na opinião de vocês, qual seria a melhor reprise depois de Cuidado com o Anjo? 3 vezes Ana, Sortilégio ou a Dona? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários e, se possível, deixe também o seu nome e a cidade de onde você assiste nossos vídeos. No próximo vídeo será um prazer trazer ele aqui para todos vocês. Ei, psiu, já sabe, né? Não esqueça do gostei não, viu? Valeu! Tudo começa logo depois que o Miguel atende a Cecília e pergunta se o Patrício está em casa. A Cecília responde que sim e ele diz que vai lá falar com ele. Ao bater na porta do escritório, o Patrício diz que pode entrar. O Miguel pede licença, entra e cumprimenta o juiz. E o Patrício pergunta se ele veio ali tratar a Cecília. O Miguel responde que sim, que ele já fez isso. E o Patrício pergunta o que foi que ele achou. O Miguel responde que ela está bem e que a ferida está cicatrizando e que ela, a Cecília, deu uma boa notícia a ele. E o Patrício pergunta qual foi. O Miguel responde que é porque ela teve uma grande aproximação entre ela e a filha deles, a Malu. E de início o Patrício fica de cara fechada. Já falando na Malu, ela está questionando a Candelária porque a Candinha disse que ela nunca vai conseguir esquecer o João Miguel. A Malu tenta negar e a Candinha responde que ela vai continuar apaixonada por ele, mesmo que ela negue isso por toda a vida. A Malu responde que ela só não vai permitir que a mulher que fez tanto mal para o Omar também faça para o João Miguel. A Candinha debocha da Malu e diz que isso é muito nobre da parte dela. E a Malu se aproxima da Candinha e diz que ainda não conseguiu falar para ela, mas que foi até a Branca bater um papo com ela. A Candinha, por sua vez, se assusta e pergunta se isso é sério e se ela teve coragem de fazer isso logo depois que ela tentou matar ela. E pergunta novamente como que ela teve coragem. A Malu pede para ela esperar e analisar, porque o que acontece é que a Branca é uma boa pessoa e que a bandida é a tal da Ivete e que isso ela acha muito estranho, mas que tudo bem. A Candinha diz que lascou tudo porque agora é que ela não está entendendo mais nada. A Malu fala que realmente isso é muito complicado, mas que isso não importa, porque o que aconteceu é que ela disse à Branca que não vai permitir que ela comece a perturbar o João Miguel, que é pai do filho dela,
e que quando o filho dela crescer, ela não vai esconder as coisas dele e que sempre vai falar para o filho a verdade. Mesmo que o pai não esteja com ela e esteja com outra família, ela sempre vai falar a verdade para ele. E de volta na casa do Patrício, ele está irritado porque a Cecília teima em procurar a Malu. E o João Miguel questiona e diz que tudo isso se trata da filha dele também. O Patrício, em tom de deboche, diz que a filha dele, como ele disse, ofendeu ele e faltou com respeito. O Miguel diz que ele deve tentar compreender ela, porque ele tem que entender que naquela casa ali ela também sofreu maus tratos. O Patrício questiona e pergunta até quando ela vai guardar esse ressentimento. O Miguel, por sua vez, pega na veia e responde que o problema é que isso vem bem de antes por ela ser órfã e andar por todos os lugares procurando carinho que jamais deram a ela. E também quando ele trouxe a Malu para morar ali na casa deles, a Malu teve a esperança de encontrar ali amor, carinho, refúgio e uma família, e que eles também falharam com ela. O Miguel pergunta se ele não percebe que ele mesmo acusou ela de ladra. O Patrício tenta falar e o Miguel não para e diz que ele também bateu nela e colocou ela na rua sem explicações. E pergunta se ela, a Malu, não tem razões de sobra para ser assim uma ressentida com ele. O Patrício diz que na verdade ele não sabia que naquele momento ela, a Malu, era filha dele. O Miguel diz que isso é o de menos porque, na verdade, o que realmente dói é a injustiça de ter sido desprezada, rejeitada novamente na vida. O Patrício diz que tudo bem, mas que, na verdade, ela já cobrou isso com juros, porque ele foi lá procurar ela 2 vezes e o que foi que ela fez? Expulsou ele. O Miguel pede para ele tentar outra vez e o Patrício responde que ele não está acostumado a ser humilhado. O Miguel pergunta por que ele não deixa esse orgulho dele de lado e alerta ele que existem outras coisas em jogo e que a esposa dele, a Cecília, também está nesse meio. O Patrício, muito duro, diz que se a Cecília preferir a Malu, ela vai ter que se afastar dele. O Miguel diz que entende, mas que a Malu não é nenhuma estranha porque é filha dele. O Patrício debocha e diz: "Ah, que grande filha." Já o Miguel, com sábias palavras, ele dá um sorriso e diz como é a vida, né? Porque ele, o Patrício, poderia estar ali com a filha dele ao lado dele. E é ele quem não quer. Já ele, o Miguel, diz que se fosse para ter o filho dele com a Malu ao lado dele, praticamente ele daria a vida dele para isso acontecer. O Patrício pergunta ao Miguel o que é que ele acha se ele e o Patrício não têm sentimentos e diz que na verdade no início ele estava relutante em querer procurar ela, a Malu, e que o orgulho estúpido dele se sentia ferido, mas que depois ele começou a pensar que pelas veias daquela menina corria o sangue dele e que ela era o fruto do amor entre ele e a Cecília, e começou a pensar, mas que quando foi procurar a Malu, ele não só fez isso pela Cecília e que fez isso também por ele, mas que ela, a Malu, é muito torrona. O Miguel diz que ele e o Patrício sabem muito bem tudo o que a Malu teve que fazer para poder sobreviver. O Patrício diz que ela também é muito orgulhosa e o Miguel sorri e diz que ela é uma velarde e diz ao Patrício que o que se herda não se rouba. O Patrício pergunta o que é que ele quer que ele faça, se vá lá e se humilhe a ela e se arraste por ela, e declara que isso ele nunca vai fazer, jamais ele vai fazer isso, por isso ele respondeu exatamente assim a ela. O Miguel diz que quem sabe a Malu por dentro dela estava só esperando que ele apenas abrisse os braços. O Patrício, muito grosso, diz que se ela, a Malu, fere com ferro, então com ferro ela será ferida. O Miguel responde que ela também e que ele, o Miguel, aprendeu a conhecê-la e que se for atrás dela com ameaça, com palavras duras e ofensivas, ela vai reagir ferozmente, mas no entanto, se for com uma palavra doce, com apenas um simples pedido, ela vai ficar disposta a entregar o coração. O Patrício, que já não está mais gostando daquela conversa, diz que se depender dele para ir atrás dela e falar amavelmente, ele lamenta muito, mas que isso não será possível. O Miguel diz que tudo consiste em dar um primeiro passo. O Patrício responde que nesse caso, então ela, a Malu, que dê esse primeiro passo. O Miguel diz que ele sabe muito bem que ela, a Malu, não vai dar. O Patrício, muito bruto, diz que ele também não vai dar esse primeiro passo.